Olá, investidores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Não Seja Manada. Esse vai ser mais um vídeo da série FIIs, o que já deu errado, e hoje eu vou trazer a história do fundo DOMC, que antigamente se chamava Domo Fundo de Investimentos Imobiliários e depois mudou de nome. O novo nome dele é REG Renda Imobiliária, mas o código do fundo continua sendo o mesmo, DOMC11. Esse fundo começou a ser negociado em 2014, logo depois do IPO, que foi feito ao preço de R$ 1.000 por cota. O administrador dele na época era a Caixa Econômica e o gestor era uma empresa chamada Claritas Administração de Recursos. Com o dinheiro do IPO, o fundo comprou um edifício corporativo chamado Domo Corporate, que fica na cidade de São Bernardo do Campo. Conforme vocês podem ver nas fotos, o prédio é muito bonito, tem padrão construtivo muito bom. Ele tem vários pavimentos de garagem e 21 andares, além de ter 11 elevadores e heliponto. A localização dele também é muito boa, numa região central da cidade. Então, em termos de qualidade, a gente vê que esse fundo tem um imóvel bom, mas vocês vão ver que isso não é suficiente se a administração do fundo não for boa também. Vamos então para a história. Quando o fundo comprou esse prédio, ele era um edifício muito novo ainda, tinha pouco mais de um ano que o Habite-se tinha se demitido, então ele ainda não tinha inquilinos e estava vazio. Por causa disso, o vendedor ofereceu uma renda mínima garantida para o fundo, que era um instrumento muito comum naquela época. Vários fundos imobiliários eram lançados com a renda mínima garantida. E como é que funcionava esse instrumento? No período de 3 anos, então de 2014 até o fim de 2016, o vendedor pagaria para o fundo uma rentabilidade mais ou menos equivalente a 9,8% ao ano, calculada em relação ao valor do IPO da cota, que foi de R$ 1.000. Teoricamente, esse seria o tempo para o empreendimento atingir a maturidade, conseguir inquilinos e, a partir dali, conseguir gerar renda sozinho. Mas no caso do edifício Domo, quando chegou o ano de 2016, ele ainda estava com uma taxa de vacância altíssima, acima de 90%. Então, com menos de 10% do prédio alugado, ele não ia conseguir gerar receitas nem para pagar a taxa de administração do fundo. Então, diante dessa situação de vacância altíssima, depois de quase 2 anos do IPO, os cotistas convocaram uma assembleia e destituíram a gestora Claritas, colocando no lugar dela uma empresa chamada REG Investimentos. Ainda nesse ano de 2016, pouco tempo depois que foi feita a troca da gestão, o fundo parou de receber a renda mínima garantida que ele tinha direito. Ela deveria ter sido paga ao longo desse ano todo, mas a empresa parou de pagar e aí eles ainda tentaram brigar na justiça, só que a empresa que fazia os pagamentos entrou em recuperação judicial e esse processo está se desenrolando até hoje. O fundo tenta receber cerca de 10 milhões dessa empresa, mas como ela está em recuperação judicial e existem vários credores querendo receber também, é uma briga bem difícil. E a gestora ficou com uma tarefa difícil nas mãos. A renda mínima garantida acabou antes do previsto, o fundo não tinha dinheiro em caixa e tinha pouquíssimos inquilinos. Então, como é que esse fundo ia sobreviver? Qual foi a alternativa que eles encontraram? Os poucos inquilinos que eles tinham contratos de alguns anos. Então, eles pegaram esses recebíveis que eles tinham direito do aluguel dos próximos anos e venderam no mercado. Eles anteciparam os recebíveis com uma taxa de desconto bem grande, porque o fundo não tinha nenhum tipo de garantia para dar e também ele não pode dar o imóvel como garantia, porque isso vai contra as regras dos fundos imobiliários. Então, na prática, o que aconteceu foi que a gestora vendeu cerca de 9 milhões de reais por 3 milhões e 900. Ela tinha o direito de receber 9 milhões ao longo de determinado número de anos, mas como ela precisava do dinheiro naquele momento para fazer o caixa, ela vendeu isso para o mercado e recebeu à vista 3 milhões e 900. Então, no ano de 2017, os acontecimentos importantes foram essa cessão dos recebíveis do fundo. Além disso, teve o fato de que os cotistas tiraram a Caixa Econômica da administração, colocaram uma outra empresa menos conhecida e no fim desse ano eles fizeram a segunda emissão de cotas. Com o dinheiro da emissão, o gestor investiu em 2 fundos, um fundo imobiliário não listado em bolsa, chamado São Domingos, e um fundo de investimento em participações, chamado Can Vanguarda Imobiliário. E isso daqui virou uma caixa preta, vocês vão entender daqui a pouco, quando eu mostrar o relatório dos auditores independentes dos próximos anos.
E o fundo encerrou o ano de 2018 com uma vacância na ordem dos 20%, um número bem menor do que o histórico de vacância dos últimos anos, mas que não trouxe retornos ainda para os cotistas porque foram concedidas carências muito grandes para esses novos inquilinos do edifício. Agora, em 2020, a vacância do fundo está por volta de 16%, mas ele segue sem fazer nenhuma distribuição. Ninguém sabe ao certo quando é que as carências vão acabar. Já deveriam ter acabado algumas delas, mas o fundo não comunica nada. A transparência da gestão é horrível. Eles publicam frequentemente informes mensais e trimestrais errados, vivem republicando documentos de vários meses atrás. E agora eu vou mostrar aqui alguns pontos muito preocupantes que foram levantados no relatório dos auditores independentes relativo ao ano de 2019. Primeiramente, os auditores se abstiveram de opinar sobre o FIPCAM Vanguarda, que representa 13% do patrimônio do DOMC. Basicamente, o que eles disseram foi o seguinte: esse fundo de participações ele é uma caixa preta, ele investe em outras empresas que investem em outras empresas, a gente não conseguiu ter acesso às demonstrações financeiras e então nós não temos como saber se esses investimentos realmente existem e se eles estão precificados da forma correta. Comentário similar foi feito em relação ao Fundo Imobiliário São Domingos. Os auditores disseram não ter tido acesso às demonstrações dos fundos nos quais esse fundo investe. E pior do que isso, eles disseram que esse fundo São Domingos tinha saldos inconsistentes com a documentação apresentada, o que é outra questão muito grave. E para fechar com chave de ouro, os auditores questionaram o laudo de avaliação imobiliária do edifício Domo. Eles disseram que as premissas utilizadas no laudo foram otimistas demais. O laudo considerou que o imóvel estaria sempre 100% ocupado e então o valor do imóvel estaria superestimado, porque raramente esse imóvel vai estar 100% ocupado, ele nunca esteve desde que foi construído, inclusive. Sobre essa questão das avaliações imobiliárias, eu já fiz um outro vídeo no qual eu explico em detalhes as imprecisões que esses métodos podem ter. Eu vou deixar o vídeo aqui no final desse para vocês clicarem e assistir se quiserem. Mas voltando ao assunto do DOMC 11, a conclusão principal que eu tiro dessa história toda é que nada adianta um imóvel bom se você tiver uma gestão ruim tomando conta dele. Eu prefiro inclusive um imóvel ruim, mas com uma gestão confiável e transparente, do que um fundo igual a esse aqui. Inclusive, na minha opinião, esse fundo mereceria uma atenção da CVM. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.